Bom dia, aí em Porto Alegre. Estamos começando então a nossa reunião pública de apresentação do plano de trabalho, as nossas ideias iniciais aí para o desenvolvimento da modelagem da operação urbana consorciada, né, do Arroio Dilúvio. O Arroio Dilúvio, o Ipiranga, eu acho que, né, vê-lo recuperado é um sonho bastante antigo da cidade de Porto Alegre. É um espaço geograficamente bem localizado na cidade, tem uma série de potencialidades, um hub de saúde muito forte, as universidades, a conexão, né, com o nosso cartão postal da cidade, que é a Orla do Guaíba. No entanto, ao longo dos anos aí vem sofrendo com a degradação, uma forte poluição, né, dos outros diversos arroios que ali se depositam e acabam levando até o nosso Guaíba. A gente sabe, né, da profundidade, da importância desse projeto para a cidade. Estamos, né, eu estou falando aqui diretamente, um pouco improvisado, de Dubai, participando da COP 28, onde inclusive viemos apresentar né, esse projeto na tentativa de já viabilizar recursos da Agenda Verde, né, agentes financeiros que trabalham, né, a pauta ambiental, pela importância, né, que essa recuperação significa tanto para o nosso Guaíba, mas que seja, né, também um modelo replicável para os demais arroios da cidade. A gente que vive uma realidade muito distinta, né, uma realidade de efeitos de mudanças climáticas, especialmente em Porto Alegre, né, chuvas extremas no Rio Grande do Sul também, né, calor excessivo, né, ao longo do Brasil, temporais, e isso tende a se amplificar, né, cada vez mais. Por isso, a gente tem que trabalhar de forma muito célere, se a gente quer mudar essa realidade, mitigando, né, os gases de efeito estufa que vão, né, para a atmosfera, reduzindo as emissões e adaptando a cidade para essa nova realidade. E um dos grandes poluentes da cidade de Porto Alegre, das fontes emissoras, né, é o resíduo, né, o esgoto não tratado, conectado irregularmente nos diversos arroios da cidade, mas especialmente no Arroio Dilúvio, que é o nosso principal arroio. Então a gente está com muita expectativa, né, nessa modelagem, nesse trabalho, de a gente, de fato, organizar um projeto que trabalhe, né, a recuperação ambiental do Arroio Dilúvio e, a partir disso, né, a implantação de um parque linear, né, e concatenando, então, né, todos os modelos econômicos possíveis, viáveis, necessários para a gente, né, operacionalizar isso, seja, né, de recurso de financiamento, recurso próprio do município, que o município tem, né, à disposição. O prefeito Sebastião Melo já sinalizou que precisa, né, bancar uma parte desse projeto, que a gente entende que sozinho dificilmente iria se financiar, pela complexidade, enfim, que envolve, pelo desejo da cidade em resolver esse problema, né, da forma mais célere possível, e o restante também, né, neste modelo de operação urbana consorciada, que vai ser apresentado e detalhado, né, na sequência, acho que pelo Marcelo, pelo Sidney, toda a equipe do consórcio. Esse vai ser um evento, só queria dar, né, só uma oportunidade que a gente tem aqui de detalhar um pouquinho mais esse plano de trabalho, quais são os produtos, quais são as entregas a ser feitas, para a gente chegar lá no final do 18º mês e conseguir operacionalizar essa entrega. Então, eu queria dizer também que a gente tem disponível o site da Operação Urbana Consorciada, já foi lançado, né, está disponibilizado agora há pouco, então quem quiser acessar e acompanhar, entender um pouquinho mais, pode acessar o www.regeneradiluvio.com.br. Queria saudar aqui o consórcio, então, vencedor dessa licitação, né, o consórcio Regeneração Urbana Dilúvio, que é composto, então, pela Profil Engenharia, né, e Ambiente, empresa conhecida já
da cidade, depois PESCO, Econômico e Financial Analysis, e Consulto Soluções Patrimoniais. Esse é o consórcio vencedor que está, né, trabalhando, então, já nessa modelagem. A gente deu a ordem de início e dentro da estruturação desse projeto, agora é o momento de detalhamento um pouquinho mais desse plano de trabalho, para que a população, as pessoas possam, né, entender o que é uma operação urbana consorciada, o que a gente quer fazer ali, quais são os estudos. Queria saudar aqui também, antes de passar a palavra para o Marcelo, para objetivamente já entrar na explicação e no detalhamento, saudar a minha diretora de Projetos e Políticas de Sustentabilidade, a Rovana Reale, que está liderando esse projeto, junto com a Jordana, que eu vejo que aqui nos assiste, todo o time da Diretoria de Políticas de Sustentabilidade. Saudar também que me acompanha aqui na comitiva, na COP 28 em Dubai, o secretário de Serviços Urbanos, nos assiste, o Marcos Felipe, e a secretária de Parcerias, Ana Perini, que também está aqui conosco na COP, nessas agendas paralelas, né, levando um pouco das nossas experiências, as experiências da cidade, aprendendo um pouco com as outras cidades, mas especialmente captando, né, tentando captar recurso aí, financiamento para os projetos da Agenda Verde da cidade, e esse projeto de recuperação do dilúvio aí é bastante impactante, né, no que se refere ao olhar ambiental da cidade de Porto Alegre. Então, eu queria já de imediato passar a palavra para o Marcelo, que vai, né, detalhar um pouquinho mais, junto com o Sidney, como é que vai funcionar esses próximos passos da nossa modelagem aí ambiental, urbanística, econômica e jurídica da recuperação do Arroio Dilúvio. Por favor, Marcelo, fique à vontade. Obrigado, secretário, pelas palavras iniciais e aí pela feliz oportunidade de estar direto de Dubai aí na COP 28 para fazer essa abertura, esse anúncio. Eu vou compartilhar uma tela aqui e nós vamos fazer uma trajetória para dar um pouco a dimensão do desafio que o nosso consórcio tem desde outubro, né, quando começamos a efetivamente mergulhar no projeto. Vamos lá. Queria agradecer a todos aí também da nossa equipe técnica que está acompanhando, é uma equipe multidisciplinar e todos muito empenhados em fazer esse projeto acontecer, tão desejado aí pela Prefeitura de Porto Alegre, pelos cidadãos porto-alegrenses. Eu estou falando de São Paulo, parte do nosso consórcio está em São Paulo, local onde as operações urbanas floresceram, aconteceram, as lições aprendidas vêm acontecendo e a gente está de olho nisso desde os anos 2000, quando as operações começaram. Então, a gente está levando a Porto Alegre uma visão logo de cara, né, de que essa estruturação ela vai acontecer de maneira contemporânea, né? Nós estamos olhando todas as tendências aqui no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil todo e fora do Brasil, para poder trazer para Porto Alegre uma visão de uma operação urbana consorciada que eu diria do futuro, né? Uma operação urbana que trabalhe com essa agenda ambiental na origem, né? A motivação do projeto da operação urbana consorciada vem daí. Bom, esse é o nosso consórcio, formado basicamente por 3 empresas consolidadas, experientes na área de meio ambiente, estudos econômicos, parcerias público-privadas, avaliação e análise de mercado. Então, temos um grupo formado por advogados, urbanistas, absolutamente experientes aí nesse segmento. Então, estaremos aí nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, trabalhando em favor desse projeto. Então, o nosso cronograma de atividades, que se iniciou, como eu disse, há 2 meses, começa com a etapa 1, planejamento e prospecção de dados. É um momento em que a gente começa a fazer esse diálogo social, inclusive, ouvindo alguns agentes relevantes para a pauta urbanística do município de Porto Alegre, da academia, do setor produtivo, da sociedade civil. Vamos começar com essa agenda, já começamos essa semana, vamos nos estender aí
durante o mês de dezembro, um mês muito produtivo para nós. Entraremos no ano de 2024 na etapa 2, começando com a produção da análise de dados e a construção de um diagnóstico preliminar, envolvendo todos esses campos que o secretário Germano trouxe, né, estudos urbanos, incluindo os estudos de mobilidade, os diagnósticos econômicos do município e da região metropolitana, né, porque sabemos da importância desse eixo da Avenida Ipiranga até para a região metropolitana. É claro que a agenda ambiental e o diagnóstico ambiental, especificamente, que vai ser aqui exposto daqui a pouquinho pelo Sidney, nosso diretor da parte ambiental da Profil, análises demográficas e, claro, análise jurídica, porque também estamos de olho no processo de revisão do plano diretor de Porto Alegre, que vem acontecendo também com uma agenda pública, com bastante conteúdo técnico e um debate bastante intenso. Aí a gente vai para a etapa 3, em meados do ano que vem, com as propostas preliminares dessa intervenção, né? Então é o momento em que a gente, já tendo ciência e conhecimento mais amplo desse território, é possível a gente fazer as propostas, a gente começar a entender quais são as intervenções necessárias para alcançar a qualificação do arroio dilúvio, das suas imediações, quais são as contrapartidas que poderiam ser empenhadas por parte dos agentes privados e, é claro, pela pauta pública prioritária nesse território. No segundo semestre do ano que vem estão previstas consultas, né, o início das consultas públicas, momento de bastante participação, de bastante escuta, momento de entrega para a população das primeiras propostas, de calibragem delas, né, de ranqueamento de quais são aquelas que são mais relevantes para os fins a que a gente pretende. No final do ano e início do ano que vem, do próximo ano, a consolidação desses estudos, audiências públicas e o próprio relatório para o licenciamento ambiental. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A porta de saída, vamos dizer assim, da operação urbana consorciada deve ser uma lei, né, um projeto de lei. Então, no momento em que a gente tiver todo esse suporte técnico né, das mais diferentes áreas que possam redigir uma peça legal, um projeto de lei, então a gente deve, a prefeitura, claro, deve encaminhar à Câmara dos Vereadores essa propositura. Na sequência, passaram duas, só detalhamos um pouquinho aqui o prazo de cada uma dessas etapas, né? Então, etapa 1, 2 meses, etapa 2, aquela do trabalho, né, da preparação dos dados do diagnóstico, mais 2 meses em sequência, e as propostas, que são aquelas que todos gostaríamos de ver, todos estamos ansiosos para entender, vão acontecer durante um período de 5 meses, com a produção de relatórios, com a produção de imagens, mapas, plantas, a definição do próprio perímetro de intervenção desse projeto urbanístico. Na sequência, com isso tudo já trabalhado nos escritórios, a gente solta as consultas públicas durante um período de 2 meses, consultas que podem ser elaboradas de modo online, por meio de participações em formulários. Certamente faremos oficinas, né, distribuídas ali pelo território que está na área, nas imediações do arroio, né, que tocam essa questão do arroio dilúvio, e finalmente, a consolidação de todas as contribuições que vieram da sociedade, para que a gente, então, tenha, aí definitivamente, na etapa 6 e última, as audiências públicas, o licenciamento ambiental e o relatório conclusivo num período de 4 meses. Então, uma maneira muito, muito sintética da gente colocar aqui esse percurso, a jornada que nós vamos percorrer ao longo de todo o ano que vem. Contamos muito com a participação da população, com a participação daqueles que já vêm estudando a problemática do arroio dilúvio, porque estamos aqui em favor de uma pauta pública, uma agenda pública. Só para a gente ter uma dimensão, né, uma ideia, o território de estudo
desse projeto, dessa operação urbana consorciada, ele vai olhar para uma condição bastante ampla e heterogênea de todo o território de Porto Alegre. Então, a gente nota ali por aquele perímetro mais em vermelho mais forte, a área imediatamente afetada pelo Arroio Dilúvio e pela sua potencialidade, né? Então, na várzea do arroio, e o projeto enxerga essa região como uma região de grande potencialidade de transformação, de instalação de equipamentos de lazer, de novas travessias, de estabelecimento de novas contrapartidas públicas, que inclusive possam extrapolar essa região aqui sugerida como de análise inicial, porque certos problemas acontecem no arroio, a própria poluição, mas não são originados no próprio arroio, né? A gente sabe que as águas caminham no sentido da parte baixa, mas a poluição ela está difusa por bairros que são mais altos, que estão mais distantes do próprio rio. Aí algumas imagens, né, que a gente separou de um voo recente, feito essa semana, de toda a condição diversa que o tecido urbano tem como potencial beneficiário, né, desse projeto urbanístico. A gente nota condições de verticalização iminente, condições de terrenos ainda vagos, com potencial de transformação, áreas carentes de infraestrutura básica, né, que podem se beneficiar desses investimentos, somados com os investimentos da operação urbana, somados com outros investimentos estratégicos da Agenda Verde, como bem trouxe o secretário Germano, aquelas fotos eram mais da cabeceira, né, dos contribuintes do Arroio Dilúvio, e aqui uma imagem mais emblemática da foz no Lago Guaíba, que também deve ser objeto de um cuidado bastante especial, bastante específico desse projeto urbanístico. Antes de explicar de modo um pouquinho mais específico como é que o mecanismo da operação urbana pode contribuir com essa despoluição e com essa requalificação da várzea do Arroio Dilúvio, eu queria passar para quem é mais especialista do que eu nessa agenda, que é o Sidney Agra, diretor da Profil. Sidney, sua vez. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham também, um público bastante numeroso aqui assistindo essa apresentação, que nos alegra, né? Antes de entrar no tema propriamente, também falar da satisfação da Profil de fazer parte desse consórcio e fazer parte do time que a Secretaria e a Prefeitura de Porto Alegre escolheram, né, para conduzir esses estudos, e também dizer, vendo aqui algumas pessoas que estão conosco, né, também dizer que a gente parte, né, de todo um acúmulo de estudos, experiências e propostas anteriores, né, de quem já está também discutindo essa questão, com quem a gente tem buscado conversar ao longo do tempo, né? Vejo aqui na sala o professor Fernando Dornelles, do IPH, o professor André. Essa semana a gente teve com o professor Joel também conversando. Então, aos poucos, né, nessa fase inicial, como o Marcelo descrevia no nosso cronograma, há essa aproximação, né, com atores estratégicos da cidade, né, e que podem também colaborar com suas propostas, que já tenham estudos anteriores. É importante que se diga, né, que o macro objetivo, né, ou objetivo de longo prazo dos estudos que a gente está desenvolvendo, aí, conforme as prerrogativas que a Prefeitura tem nos apresentado, é a despoluição, é a revitalização do Arroio Dilúvio, né? Esse é o macro objetivo, e ele pode ser buscado gradualmente, né? É um trecho muito extenso, né, para que se resolva de uma vez por toda e ao mesmo tempo, né? Então, a ideia aqui é buscar um conjunto de estratégias de recuperação e de transformação, tanto dos aspectos urbanísticos como dos aspectos relativos a saneamento, meio ambiente, né, que possam ir promovendo essa requalificação ambiental, sanitária e urbanística, né, da bacia e principalmente dessa área mais próxima
a calha do arroio dilúvio. Assim. Então, isso é bem importante, esse conceito de como se pretende trabalhar, né? Ou já se vem trabalhando até de certo modo. O primeiro aspecto que eu queria destacar, assim, de um processo de despoluição, né, é que, e isso vai ser aprofundado e detalhado e discutido ao longo dos estudos, é evitar a chegada das cargas poluidoras, né, que hoje afluem ao arroio, ou seja, impedir que aquilo que não deveria estar chegando ao curso d'água continue chegando. E há duas estratégias principais para fazer isso, e de novo, elas podem ser complementares. Né? A gente pode atuar no sentido de coletar isso lá na fonte, onde elas são geradas, né, numa atuação bastante descentralizada pela bacia como um todo, né, ou seja, investindo na coleta e tratamento de esgoto no sentido da sua universalização. O Brasil tem uma legislação, um marco regulatório de saneamento que prevê metas de alcance desses objetivos da universalização até o ano de 2033. A cidade de Porto Alegre também vem se preparando para alcançar esses objetivos, né? Então, isso é uma forma de fazer, e ainda, como já foi também estudado em outros momentos, outra forma de fazer, e eu insisto, não é que sejam excludentes, elas podem ser complementares, é interceptando isso já na parte baixa da bacia, já próximo às margens, né? Com a instalação de interceptores, né? Ou seja, de canalizações que vão coletar aquilo que não precisa chegar na calha do Lago Guaíba. Então, todo o escoamento poluído que poderia estar convergindo, ele pode ser interceptado ao longo das margens, né, e encaminhado ao tratamento adequado. Ou seja, essa primeira etapa, que tem muito a ver com despoluição, né, as ações têm muito a ver com saneamento, com as disciplinas do saneamento. De um modo geral, eu citei dois, poderia ter citado três ali, mas de um modo geral, o esgotamento sanitário e a drenagem urbana. Terceiro, a gente poderia falar de gestão de resíduos sólidos, né, porque chega muito resíduo sólido também. Via de regra, ele chega pela rede de drenagem, né, a gente não tem, já teve em outros momentos, né, aqueles casos do descarte direto na calha do arroio. Hoje a gente já tem ou muito menos, ou já não tem mais isso, né? Ainda que a bacia ainda tenha alguns locais de descarte irregular, né? Que também podem ser carreados em momentos de chuva. Então, a gente poderia ter falado ali das três disciplinas, né? Uma questão muito importante, que é uma variável, digamos assim, para não dizer que é uma dúvida ainda, né? Vamos chamar que é uma variável a ser investigada no que a gente vai fazer a partir de agora, diz respeito a seguinte pergunta: qual a resposta à seguinte pergunta? A partir do momento que a gente tirar o esgoto sanitário que chega ao dilúvio, qual será a vazão que sobra nele? Né? Qual será a condição hidráulica que a gente vai ter nele? Será que a gente ainda vai ter a formação de uma lâmina, de um espelho d'água contínuo? Será que a vazão que sobra é muito pequena em função do grau de urbanização da bacia? Então, qual será esse escoamento em tempo seco? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem e que a gente quer se debruçar. Alguns estudos anteriores, no próprio plano da bacia do Lago Guaíba, que estuda o dilúvio também, apontam, né, que em tempo seco, sem a afluência de esgotos, a vazão seria muito pequena. Né? Então, qualquer proposta, né, do que eu vou falar no próximo slide, né, do ponto de vista urbanístico, né, precisa levar em consideração esta variável, ou seja, essa questão hidráulica, de quanta água a gente passa a ter, para descobrir que, em função do que se pretende fazer, tem que buscar talvez outro aporte de água ou não. As experiências anteriores que a gente tem de regeneração de córregos urbanos, por vezes lançaram mão desta possibilidade, né, de buscar água em outro local para complementar aquela vazão, mas está cedo para a gente dizer qual a solução que vai ser elaborada aqui, né? A ideia é que a gente possa se debruçar um pouco mais e estudar essa questão. Na sequência, pode passar, obrigado, Marcelo. Na sequência, uma outra questão relevante a ser considerada diz respeito às propostas da interação propriamente dita com o arroio, né? Ou seja, a formação desse parque linear ao longo
das margens, né, que possibilitasse um novo convívio, né, da população, ou resgatar algo de muito tempo atrás do convívio da população com o arroio. Também os estudos vão definir qual o grau dessa interação, né? Provavelmente, em alguns trechos, ele pode ser diferenciado, né? Alguns lugares de contemplação, outros lugares com algum outro tipo de recreação, mas não se sabe, né? Precisa se avançar nos estudos para que se defina de fato a forma de fazer. O que a gente já percebe, e isso é importante, né? Assim, é que de toda forma a gente não pode, mesmo tirando o escoamento poluído, como eu falava no slide anterior, ainda tem a questão dos eventos de cheia, né? Ou seja, ainda tem a questão dos eventos chuvosos, que a calha do dilúvio vai ser necessária para o escoamento desta vazão dos eventos chuvosos, né? Principalmente dos eventos de maior intensidade. A gente tem aí uma frequência de precipitações, né, no Rio Grande do Sul como um todo, mas no nosso caso aqui na cidade de Porto Alegre, bastante intensa, né? A gente tem aí 6, 8, até 9 dias de chuva por mês, né? Então, com muita frequência, a calha, né, vai ser utilizada para essa finalidade de escoar, né, os regimes pluviométricos. Assim. Então, esse é uma condicionante importante, porque se houver na calha algum mecanismo de interação, é preciso que esteja, né, avisado com os devidos cuidados e que em tempos, né, de eventos chuvosos, aquela área está sujeita à inundação, como hoje é na orla, né, para eventos mais extremos, né, mas vai ser algo parecido. E também, né, após os eventos, há algumas necessidades de atividades de manutenção, né, de limpeza e por aí vai. Ainda nessa questão hidráulica, outra variável importante é, principalmente no trecho final, lá já perto da foz, é a interação com o próprio Guaíba, né? Aquele trecho final está sujeito ao retorno das águas do Guaíba, a gente chama de remanso, né? Ou seja, o Guaíba entra, né, pelo dilúvio, né? E isso também condiciona a forma de ocupação daquele segmento da bacia, né? Principalmente, de novo, pensando nos eventos chuvosos. Então, nesse segundo conjunto aqui de possíveis intervenções, se naquele primeiro a gente dava destaque às disciplinas do saneamento, nesse aqui a gente tem uma questão relativa ao urbanismo e meio ambiente mesmo, né, para consolidar essas propostas que podem vir à tona na formação desse parque linear e do resgate da interação da sociedade de Porto Alegre com o Arroio Dilúvio. Como eu disse, né, são estratégias ainda, não são necessariamente propostas, porque as propostas a gente está começando a estudá-las, né? E eu insisto também de que elas vão partir desse acúmulo do que já foi feito, do que já foi pensado no IPH, na PUC, nas outras iniciativas que a Prefeitura de Porto Alegre já teve, relativas a essas propostas para a Bacia do Dilúvio. A Bacia do Dilúvio tem plano diretor de drenagem urbana, casualmente a Profil esteve envolvida na elaboração desse plano diretor, a bacia e a cidade como um todo tem planos de saneamento, né? Então tudo isso precisa ser considerado no sentido de elaborar a proposta da revitalização e da despoluição do Arroio Dilúvio no contexto desta operação urbana consorciada. E para falar um pouco mais da operação, completando nosso jogral aqui, eu devolvo a palavra ao Marcelo. Obrigado, viu, Sidney? Acho que é fundamental pegar um ganchinho de uma falha final aí que você trouxe, que é o aprendizado acumulado, né? Então, em relação tanto a esse assunto ambiental e específico, que é relativo a esse território, não a qualquer território que tem um rio, né? Nós não estamos falando de uma condição genérica, é uma condição específica, com as suas problemáticas locais. Dessa mesma maneira, nós estamos trazendo para Porto Alegre um acúmulo de conhecimento, como eu disse lá no comecinho, um acúmulo de conhecimento sobre o que é esse instrumento urbanístico chamado Operação Urbana Consorciada e como ele deve se comportar à luz da segunda década do século XXI, não mais à luz de 20 anos atrás, quando o instrumento foi concebido, até mesmo ali para o Estatuto da Cidade, em 2001. Então, a Operação Urbana ela vai envolver regiões de análise maiores do que um perímetro específico, um perímetro de adesão, que a gente venha a definir lá na frente,
Os territórios são muito heterogêneos, como as fotos ali do drone demonstram. Esse não é um projeto, primeiro tópico aqui, né, não é um projeto de uma gestão ou de duas gestões, é um projeto de cidade, é um projeto de requalificação de uma região, de enfrentamento de um problema que é de todos, não é um problema só deste prefeito ou deste secretário, é aquilo que vai legar para o futuro. Nós, como eu disse, também estamos de olho e começando a trabalhar aí em conjunto com a prefeitura no processo de revisão do plano diretor do município. Nós precisamos, para ter uma operação urbana, que conceber um projeto urbano. Então, não é um projeto de obra pública, não é um projeto imobiliário, não é um projeto de habitação de interesse social, tampouco um projeto de despoluição. Esse é um projeto urbano, e dentro desse projeto urbano nós vamos trazer o conceito de programa de interesse público, né? Uma operação urbana consorciada, sendo ele, esse instrumento, o veículo que viabilizará a parte relevante desses recursos, uma parte importante para aqueles lugares onde existe atividade imobiliária, haverá um programa de interesse público, né, sem o que nós não temos motivo bem assentado em bases técnicas para seguir em frente com aquela lei específica que vai regular os parâmetros construtivos em caráter especial nessa região da cidade. Então, com um projeto e um programa de intervenções, um programa de obras, a gente tem garantias, né, ou pelo menos a gente tem uma visão mais estruturada de futuro. E a despoluição do arroio dilúvio é parte desse, eu diria, é a parte principal de um programa de interesse público. Quanto que esta operação urbana consorciada consegue contribuir com o processo de despoluição? Consegue, como disse o Sidney, abordar questões que interferem nessa calha, especificamente ao longo ali da Avenida Ipiranga. E entendendo ao longo dos estudos que o território de atenção dessa operação urbana, se ele comporta um adensamento populacional, um adensamento construtivo, existe a oportunidade da gente fazer o financiamento de certas obras, de certas intervenções, com base nessa atividade imobiliária, com base no processo paulatino desse adensamento, sempre, de novo, equilibrado em uma noção de projeto. Precisa ter essas bases técnicas. Bom, se caminharmos na visão de uma operação urbana consorciada, né, enxergando viabilidade nessa operação urbana consorciada, os nossos estudos e modelagens vão demonstrar isso, faremos a coordenação dos parâmetros urbanísticos desta região com o resto da cidade. Processo esse que está, como eu disse, em curso com a revisão do plano diretor. Que cidade queremos, né, onde queremos desenvolver, onde queremos permitir maior verticalização, permitir menor verticalização e maior adensamento em bases de menor gabarito. A operação urbana trabalha com aquele regime que já é bastante conhecido, né, daqueles que são afeitos a esse tema do planejamento urbano, com os CEPACs, né, os Certificados de Potencial Adicional de Construção, que são adquiridos por investidores, por empreendedores privados, desejosos pela construção de novos edifícios. De novo, se essa viabilidade, se essa operação urbana se demonstrar viável por meio de CEPAC, caminharemos nessa direção, mas eu entendo que a visão contemporânea desse instrumento aplica-se a uma conjugação de instrumentos de financiamento. O CEPAC pode ser um deles, as contrapartidas físicas, né, em benfeitorias e obras, pode ser outra, os financiamentos multilaterais podem somar a esses investimentos nessa região. Então, nós vamos trabalhar sempre com uma visão de financiamentos híbridos. Havendo a necessidade do CEPAC, havendo a aplicação do CEPAC, há a possibilidade da realização de leilões,
e para isso, essa aquisição de CEPACs forma um fundo público, né, uma poupança, uma conta específica para a realização sucessiva das intervenções. A dinâmica de atração desses empreendimentos para a região, com certas tipologias, com certas condições de edificabilidade, vai ser um regime de deslocamento. Ao invés de fazer em tal lugar, com pouca infraestrutura, com pouca qualificação, com poucas contrapartidas, venham empreender, venham ofertar esta produção imobiliária na região onde existe um projeto urbanístico que dá suporte a esse adensamento. Essa é a agenda urbanística que a operação urbana deve trazer. Então, ela vai buscar meios de se induzir, de se conduzir a produção imobiliária para uma região de interesse a partir desse projeto urbanístico. E é sempre muito importante a gente colocar que a operação urbana consorciada, ela pressupõe na sua origem a definição de um conselho de gestão, né, de um grupo paritário formado por agentes públicos e a sociedade civil organizada, um regime que vai ser definido lá pela lei específica dessa operação urbana, de como é que se darão essas reuniões, como é que se darão essas escutas ou deliberações desse conselho, desse grupo de gestão, que vai acompanhar, ao longo dos próximos anos, a implantação, vamos dizer assim, desse empreendimento público que tem como fio condutor a disposição do Arroio de Lula. Então, basicamente, a gente estabelece parâmetros específicos dentro de um certo perímetro, diretamente afetado, diretamente interessado pelo Arroio de Lula, pela Avenida Ipiranga, então as suas imediações, estabelece-se um estoque máximo de áreas construídas, e esse estoque máximo que é objeto de um licenciamento por parte do poder público, né? Vamos dizer que o empreendedor, nesse caso, é o poder público municipal, e ele licencia esse estoque máximo de adensamento construtivo, que está diretamente conectado com um programa de investimentos na construção do parque linear, nas interceptações, nas novas galerias, enfim, toda a obra de infraestrutura necessária para os fins a que se destina, estarão associados a esse estoque máximo, que tem um certo valor, e esse valor em comercialização é aplicado no território com o acompanhamento desse grupo de gestão da operação urbana. A aplicação desse recurso ela é sempre exclusiva nas áreas indicadas pela lei específica, que podem extrapolar um pouco o perímetro de arrecadação. Podemos estabelecer uma certa região onde se arrecada esse recurso e aplica-se em regiões prioritárias, estratégicas, visando a distribuição do arroio em consonância com demais recursos. Então, aqui algumas das contribuições, né, contrapartidas que podem ser financiadas com a atividade imobiliária, no caso do desenvolvimento de uma operação urbana consorciada, são ações estruturantes no sistema de mobilidade ativa, no sistema de infraestrutura hidráulica, hídrica, de proteção do patrimônio histórico, e de promoção de habitação de interesse social. Tudo isso vai depender do quanto haverá de capacidade de arrecadação, de capacidade no tempo de financiamento de um conjunto de intervenções de interesse público, né? Então, todas essas intervenções são de interesse público e estão lastreadas por esse projeto urbano. Então, acho que com isso a gente percorreu aí a nosso plano de trabalho, um pouquinho da noção do conhecimento acumulado sobre a operação, sobre a despoluição do arroio, sobre a questão específica das águas, e as contrapartidas que podem ser viabilizadas por meio de um único instrumento, e esse instrumento chamado operação urbana pode concatenar outras fontes. Quem sabe, o secretário Germano vai costurando aí em Dubai nessa agenda verde. Germano, devolvo aí para vocês e para a gente concluir. Perfeito, obrigado, Marcelo, pela
brilhante aí a apresentação, detalhamento, Sidney também. A ideia hoje é o início, né? Eu acho que vão ter outros momentos aí participativos, reuniões, né, setoriais. Eu acho que o Sidney também foi feliz ali em dizer, tem muita, né, experiência acumulada aí ao longo dos anos de análise, perspectiva, de estudos que a gente quer agregar, né, nesse processo. Então, por isso, o site também está disponível para eventuais contribuições, análises críticas ao projeto, enfim, né, de toda forma, quem tem alguma expertise, pode agregar alguma experiência, por favor, né, pode entrar em contato aqui conosco. Eu vou passar aqui para a minha diretora de políticas de sustentabilidade, a Rovana Reale, que está nos liderando pela parte do município na construção desse projeto para fazer o encerramento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde daqui, né? Bom dia, então. Eu só gostaria de fazer um agradecimento a todos pela participação, pelo consórcio, pela excelente apresentação e pela equipe da diretoria e de todo o time da SMANS pela contribuição ao longo desse tempo. Foi um momento, então, super importante para a gente apresentar o trabalho que vai ser desenvolvido daqui para frente. E as redes sociais da SMANS e da Prefeitura de Porto Alegre, elas vão divulgar o andamento dos trabalhos e as próximas agendas. Então, o projeto ele tem um site específico, onde a população vai poder acompanhar o andamento desse trabalho e também enviar dúvidas e contribuições. Então, agradeço a presença de todos. Um ótimo dia. Isso aí, pessoal. Um grande abraço, sucesso aí para vocês. Nós, do lado de cá, seguimos aqui na COP tentando buscar, né, recurso, apoio, né, também a gente está muito feliz que conseguiu, e isso já, né, podemos aqui também anunciar de antemão, né, Rovana, o ano de, né, desenvolvimento para nos ajudar na análise técnica dos estudos que foram, né, contratados, aí estão sendo apresentados aí pelo Marcelo, Sigo, enfim, que estão sendo detalhados e vão ser, né, executados ao longo dos próximos meses. O banco, né, o BIG, se dispôs aí por meio de uma cooperação técnica a nos auxiliar, né, nessas análises alternativas, já pensando também na estruturação, na modelagem, né, econômica, financiamento, recursos, como é que a gente vai fazer para, de fato, ter efetividade, resolver esse super desafio da cidade, né, Rovana, que há muitos anos a população espera e merece. Eu tenho fé e convicção que com todo esse time da prefeitura, com o consórcio aí vencedor, que é muito qualificado, a gente vai logo em seguida estar iniciando essa obra aí de recuperação, transformação ambiental e urbana do Arroio de Luve, da Avenida Ipiranga. Um grande abraço a todos, obrigado àqueles que nos assistiram e estamos à disposição aí por meio do nosso canal de comunicação para dúvida. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.